Bem-vindos ao Gotas de Fidelidade Podcast. A paz de Cristo e o amor de Maria a todos os fiéis ouvintes. Eu sou Abílio Gonçalves, sou da Escola de Fidelidade e aqui é uma grande alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez para mergulharmos juntos na riqueza da nossa fé. Neste mês, mais uma vez, vamos mergulhar juntos na riqueza da nossa fé. Vamos refletir sobre um tema que ecoa profundamente no coração de cada um que busca seguir os passos de Cristo. A vocação, ou seja, podemos também dizer que é o eco do amor de Deus em nós. Hoje, nós vamos falar sobre um chamado muito especial, um chamado de amor e serviço, É a consagração. A vida consagrada, ela é uma resposta, ao chamado de uma entrega total, uma entrega radical ao amor de Deus, na realidade, Um sim que transcende o comum e nos leva a uma entrega total. Então, ao longo da história da igreja, nós temos o relato de inúmeros santos e santas que ouviram esse chamado e responderam com toda a sua vida. Nós podemos citar as palavras de Santa Teresa d'Ávila. Ela dizia que nada deve te perturbar, nada deve te espantar. Tudo passa, mas Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem. Nada lhe falta, só Deus basta. Então essas palavras, elas nos revelam a essência de uma vida consagrada, uma confiança inabalável em Deus, uma vida em tudo que é deixado para trás, porque só Deus basta. Nós vemos também no catecismo da igreja, Nós encontramos esse ensinamento de uma forma como viver o evangelho. No parágrafo 915 está assim: os conselhos evangélicos, em sua multiplicidade, são propostos a todo discípulo de Cristo. A perfeição da caridade, a qual todos os fiéis são chamados, implica, para aqueles que escolhem um estado de vida consagrada, o dever de viver na castidade, no celibato, pelo reino dos céus, na pobreza e na obediência. Então, vemos aqui, esse parágrafo nos mostra que a vida consagrada é, acima de tudo, uma expressão ao amor mais profundo. Esse amor que reflete em cada ato de obediência, de pobreza e de castidade. E não é apenas uma escolha de vida, mas um testemunho vivo de que Deus é suficiente, de que Ele é o verdadeiro tesouro. Temos também um outro exemplo, dessa entrega total, que é mais um santo, São Francisco de Assis. Um santo cuja vida resplandece como um farol para todos nós. No ardor do Espírito de Cristo, uma busca da perfeita santidade. Ele insistia em uma vida de penitência e aqueles que seguiam partilhavam da mesma vida, abraçando a pobreza e a simplicidade radical. Foi assim que surgiu a Ordem dos Frades Menores, composta inicialmente por 12 discípulos. E esses homens, considerados de uma santidade tão grande, que foram comparados aos apóstolos, viviam apenas com uma túnica, uma corda e um par de calções. São Francisco, em seu testamento, lembrava que os primeiros que abraçaram essa vida distribuíram tudo o que tinham aos pobres e, contentes, viveram em extrema pobreza. E a pequena igreja de Porciúncula, em Assis, tornou-se o berço dessa nova ordem. Logo cresceu e se espalhou. Em 1210, Francisco redigiu uma regra simples, baseada em conselhos de Jesus, para alcançar a perfeição. E, embora enfrentasse a resistência inicial, na época, o Papa Inocêncio III reconheceu a profundidade do chamado de Francisco e aprovou essa regra. E assim, os frades menores foram enviados em missão para pregar a penitência e o evangelho, vivendo na pobreza, na oração, em santa alegria e em grande fraternidade. Então, nossos queridos fiéis ouvintes, ao ouvir um testemunho de uma convidada que nós temos hoje, nós queremos convidá-lo
a refletir sobre a sua própria vocação. Todos nós somos chamados, de alguma forma, a responder o amor de Deus, seja numa vida matrimonial, seja na vida consagrada ou na vida leiga. Cada vocação é um caminho de santidade, uma forma de amar e servir. E é por Deus, e é por isso, na verdade, né, que esse podcast existe, para nos ajudar a ouvir e responder o eco de amor de Deus em nossas vidas, através das histórias, desses ensinamentos, dos testemunhos que são compartilhados aqui. Então, prepare-se, né, para que essa mensagem encontre lugar no seu coração, para que todos possamos, ao final desse episódio, sentir o chamado de Deus em nossas vidas e que, ao ouvir a sua voz, tenhamos a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Mês de agosto, mês que a igreja, na realidade, né? A igreja dedica à vocação, celebra em cada semana uma vocação. Nós iniciamos o primeiro podcast desse mês falando sobre a vocação sacerdotal. Chamamos um padre para falar conosco sobre a sua experiência, falar um pouco da sua conversão e a chegada, né? A resposta desse chamado, né? Na segunda semana passada, se celebra o matrimônio, né? Então, tivemos aqui uma convidada que nos trouxe essa experiência de viver com o cuidado de cada um dos casais, porque ela é terapeuta, ela é psicóloga e trata, né, desses conflitos e dessas ideias que nós tratamos aqui com os casais, né, e tudo. Então, ela trouxe essa experiência. E hoje nós vamos falar sobre a vida consagrada. Então, eu vou chamar aqui agora o nosso querido apresentador da noite de hoje. Seja bem-vindo, Henrique. Boa noite. Aê, boa noite, a paz, meu povo. Estou eu aqui de novo, Henrique, né, em mais um episódio, nosso episódio 157, né, dando seguimento aí a essa sequência, né, que nós estamos aí sobre as vocações. Que mês, né? Que mês rico para a igreja, que mês de muito aprendizado para cada um de nós, né, Abelha? É verdade. E vem sempre, né? O mês de agosto nos traz muitas experiências, nos traz muitos. Como é que fala? Muita resposta àquilo que nós temos de dúvidas, porque a igreja está voltada para isso, né? Traz para sempre nas celebrações, nas homilias, o padre geralmente traz para a gente uma realidade em cada semana, então isso nos abrange em todos os nossos sentidos e em tudo aquilo que a gente precisa. E o mais engraçado é que, inclusive, quem participa de pastoral geralmente está trabalhando esses temas, né? Seja nas formações, seja aplicando na prática, indo ao encontro, seja de casais, ou promovendo encontros vocacionais. Então, você encontra a igreja também, né, movimenta nas celebrações. Tudo, né? Não entendi. Nas celebrações também, você vê que tem aquela oração, né, das vocações, a oração dos meses das vocações, tem toda aquela temática, aquela celebração diferente, voltada, né, para aquilo ali, a relevância do tema ali, vão tratando cada vez mais detalhada, aquele convite, né, muitas paróquias, em algumas vezes que eu já fui em algumas paróquias, o convite do padre mesmo, pessoal, tal dia, tem a pastoral tal, vem aqui conhecer, vem aqui, tem a pastoral vocacional também, né, que o pessoal ali já dá um norte, porque principalmente para o público jovem, né, o pessoal fica muito assim, o que é esse negócio, né, o que é vocação, o que é isso, ai, que negócio difícil, e o catecismo, ele justamente, ele fala isso, né, que é um chamado de Deus para todos nós, né? O nosso principal chamado, a nossa principal vocação, é o nosso chamado à santidade, né? Deus nos chama à santidade ali, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm muito assim, ai meu Deus, o que é isso? Esse processo de descoberta e tudo mais, e causa um pouco de espanto para as pessoas, e é igual a gente viveu no retiro
agora, né? A gente se é chamado para ser santo no simples, né? Esse final de semana na convivência. Então, era muito isso, né? Na simplicidade. Sejam simples, deixa Deus agir, né? Era bom você falar um pouquinho sobre o que é, né? Porque não é, né? Talvez as Dei pessoas não só saibam, uma. né? Aí a gente teve. Primeiro explicar que você é da comunidade, né? Então, mais uma vez me apresentando aqui, sou o Henrique, sou membro da comunidade católica Fidelidade da Cruz, né? Sou host aqui do podcast Gotas de Fidelidade, né? E esse domingo a gente teve a nossa convivência, né? Que a gente tem sempre ali em um domingo do mês, a gente tem uma convivência com formações, né? Com todo um preparo diferenciado para nos nutrir, né? Espiritualmente e fraternalmente ali. Muito que foi suscitado nas nossas orações foi esse, né? De você ser todo, ser entregue à sua vocação, ao seu chamado, a responder, né? A esse chamado que você teve ali, no nosso caso, né? Responder como fiel da cruz, né? Pagando o preço pelas suas respostas e dando, né? O suor, o empenho daquilo que você é chamado, né? Nós que somos membros de aliança, nós somos chamados a ser fiéis no mundo, né? A consolar a Jesus no mundo. Então, assim, como que nós somos, como nós estamos sendo fiéis da cruz aí no mundo, como que nós estamos sendo, né, sinal da graça de Deus no mundo. Então, assim, foram temáticas, foram muitos momentos de oração que nos trouxeram, né, para essa reflexão, né, de como está sendo a minha resposta a esse chamado, né, a esse chamado de amor e serviço juntamente, né? Porque não basta só a gente achar que estou ali na obra fazendo, mas não é um ativismo, né? Aquilo tem que me transformar. Quando eu estou próximo a Cristo, ele me transforma, né? A menos que eu coloque a barreira e fale, não, daqui para cá o Senhor não mexe, daqui para cá, né? Então, assim, quanto que a gente se encontra com ele e vai deixando ele nos transformar. E é igual assim na vida, né? Como a gente vai caminhando para a nossa vocação, igual tem um chamado ao matrimônio, assim como você, igual foi o episódio passado. Como que o nosso casamento nos santifica, né? Os desafios do casamento, as alegrias do casamento, tudo isso é necessário para nós, para que a gente possa se santificar e responder esse chamado, né? Viver bem essa vocação. Então, eu tenho uma pergunta para você. Aproveitando a temática, aproveitando, inclusive. Tô até Já de que. super-homem hoje. Aí, aproveitando até que teve essa. Recente, né? Agora, domingo, houve esse encontro, né? Que é o chamado convivência, para que vocês formassem tudo. Então, você, Henrique, né? Entrando nesse clima de vocações, além da vocação matrimonial, é óbvio, né, que já se manifesta, já é certo, já está aí com a família completa, mas há essa questão da religiosidade. Você se prepara para uma consagração dentro da comunidade? Como é que você vê esse caminho de ida, né, galgando os graus dentro da comunidade? E como é que você vê, né, o que você ganha ou qual é o benefício que lhe traz essa vivência dentro desse caminhar dentro da comunidade? Sim, é uma pergunta bem interessante, né? Aquele negócio, né? É uma pergunta de uma partilha de muita coisa que rende muita coisa. Mas o que eu digo, Abílio, é que assim, o amor me encontrou através, né, do carisma fiel da cruz, né? Então foi o que eu digo hoje que eu preciso do carisma. O carisma faz parte de quem eu sou e eu necessito do carisma para poder seguir e viver bem a minha vocação, a base de fé, a base de perseverança, de formação humana, de tudo isso, né? Porque o que mais me atraiu na comunidade, né, quando eu tive esse primeiro encontro com a comunidade, acho que foi através dos cursos, né? Não foi nem com a direção que está, né, que muita gente conhece primeiro pela direção, mas foi pelo curso,
fui fazer, aí depois fui para uma adoração, e quando eu vi o amor daquelas pessoas, o desejo de amar a Cristo e ser amado, eu falei, cara, esse negócio é diferente. E assim, antes eu só conhecia Canção Nova ali e tal, porque minha mãe sempre foi de caminhada, e ela colocava na TV Canção Nova, assistia, ah, cara, esse negócio é interessante. Aí fui de grupo jovem, renovação carismática, tudo mais, era da pastoral de apoio da São Pedro, e sempre em mim vinha aquela coisa, ainda não é aqui, ainda não é aqui, ainda não é aqui, sabe, uma sede que eu não sabia como saciar. E quando eu cheguei na comunidade, foi me apresentado, né, esse caminho de aprender, né, a ser filho de Deus, se deixar ser amado, amar a Deus, a consolar com a vida. E é interessante que eu falo, cara, eu sou tudo ao contrário do que o carisma pede. Até falava isso para no dia de entrar. E ele, meu filho, a resposta tá aí. Se você for ao contrário disso, você não está vivendo o carisma? Aí eu, Aí ele, então. E aí é o que eu digo, porque eu preciso do carisma todos os dias para poder ser um homem melhor, ser um pai melhor, ser um esposo melhor, ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor para os outros, né? E ao longo do tempo a gente vai sendo formado, né? Porque assim, desde que você entra, você já é chamado a viver como consagrado, não esperar, né, até o dia de chegar à sua consagração para de fato viver como um consagrado. Então é esse chamado diário, né? E o carisma vai te moldando ali, né? Com a graça de Deus, ele vai te moldando para que você possa responder no mundo como esse fiel que quer consolar a Cristo em todas as realidades, né? Então, assim, é o que eu sempre digo, eu preciso muito da comunidade, eu preciso muito do carisma, e esse amor me atraiu, e eu vi, né? Eu vi o Senhor na comunidade Fidelidade da Cruz, e é esse encontro que me faz querer ser melhor a cada dia. Muito bom. Meu amigo, eu vou deixar você aqui com um nosso convidado de hoje. Rapaz, que coisa, hein? É isso aí. Ó, chega junto. Boa noite, Tainá. Misericórdia! Sua bênção. Tudo bem? Deus abençoe. Tava tudo bem, agora deu um suador aqui. Menino, eu liguei até o ventilador aqui também. Tá um trem, um calor. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Agora voltou, já agora tá começando a ficar bom. Deu uma tremida aí. Eu vou ficar. Mas estão me ouvindo bem? Estamos normal. Normal. Tá tranquilo. Eu vou ficar aqui nos bastidores, qualquer coisa, só gritar. Beleza. Eita. Doutor Henrique. Henrique. Não dá nem para dizer quanto tempo, né? Esses dias tava vendo. Quanto tempo, né? Tem umas 6 horas atrás. Umas 6 horinhas atrás. Por muito bem, né? Soldado no quartel que é trabalho, né? Então, a gente não deixa fora muito dele fugir. Também. Bobeou, chegou. Pois é. Então, meu fundador, estamos aqui com esse tema, né, de consagração. Oi? Vamos lá. Vamos lá, né? Estamos aqui com esse tema, né, consagração, um chamado de amor e serviço. Mas para a gente não fugir da praxe, né, que o senhor se apresente mais uma vez para as pessoas que vão ouvir esse episódio pela primeira vez, né, e depois a gente entra nessa temática. Bom, prazer, eu sou Tainan, sou fundador da comunidade Fidelidade da Cruz, casado, pai de 2 filhos, sou missionário há mais de 25 anos e pregador da Palavra de Deus, sou terapeuta, tenho uma clínica chamada Waxen Psicoterapia, e estamos aqui hoje para juntos tentar refletir, rezar, entender
e corresponder um pouco da vocação que não é nossa, que é a vocação essa vocação consagrada, que é a vocação religiosa, que é o tema de hoje, né? Mas falar um pouco sobre a consagração de vida nesse aspecto em que todos nós somos chamados pelo batismo a viver. Não, perfeito. Para a gente começar, vamos começar assim do básico ali, né? Do feijão com arroz, né? O que é vocação, tá? O que a igreja nos ensina sobre o que é vocação? Rapaz, vocação é uma coisa tão simples, né? Vocação, a palavra vocação é vocare, chamado. O que é o vocação? Aí eu gosto, né, assim, a igreja traduz como o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu gosto de entender que é a forma onde Deus mais particularmente gosta de nos amar, né? Ou seja, cada vocação que ele propõe à nossa personalidade, ele propõe uma história de amor com ele, né? Então, a vocação é essa história de amor que vai ser concebida no coração de Deus, que vai ser vivida nesta terra para dar a Deus um amor específico e especial e único, que só poderia ser dado dessa forma, e que ele chama a mim, pobre pecador, a dar esse amor, né? Então, é uma história de amor que Deus me dá para ter com ele, me dá para que eu possa amá-lo e me dá, sobretudo, para que eu me sinta amado, né? Então, vocação é a mais bela das coisas que Deus pode nos dar quando ele nos chama à existência, né? Com certeza. E dentro disso nós temos, assim, como que se dividem as vocações, no caso? Então, na igreja... Meu Deus, agora que eu vi que minha roupa tá aberta, gente. Só vi agora quando você se mexeu. Na igreja, nós temos 3 vocações específicas, né? Nós temos o sacerdócio, que é o chamado... a vocação chamada ao governo da igreja. Nós temos a vida religiosa, né? Que é o celibato, que são os irmãos e as irmãs, e a gente tem os leigos, que hoje descobriram uma forma de consagração de vida, que a ela nós damos o nome de novas comunidades, né? São os institutos, as associações de fiéis leigos que se juntam em torno de um carisma. Então, basicamente nós temos, né? Padre, religioso, celibato. Tô olhando pro lado, gente, que minha filha tá aqui participando com a gente, ela sem querer deixou cair uma vasilha aqui de abacaxi, mas tá tudo bem, né, filha? Vai lá pegar o papel para limpar. Já vai falar, manda um oi aí, manda um beijo, já vai no pique da comunicação. Ela tem que limpar primeiro, Mas vamos lá. É que eu tô usando o quarto dela, eu pedi para usar o quarto dela, que o Beto tá dormindo no meu. Tu que tá de empréstimo aí no negócio, né? Eu tô de intruso aqui. Tá certo. Então, e aí dentro desse meio de como os leigos, né, vivem a consagração, cada comunidade, né, vem com o seu carisma e um modo de viver aquele chamado. Como é que é? Repete, por favor. No caso, as novas comunidades, cada uma delas tem o seu carisma, e esse carisma é o modo delas viverem esse chamado no mundo, serem braço, né, de Deus no mundo. Sim. Assim, as novas comunidades, elas não são elas são, segundo o Papa João Paulo II, a primavera da igreja, né? Ali depois do Concílio Vaticano II, o Espírito resolveu soprar sobre a igreja um novo tempo. Assim como lá atrás ele soprou as congregações, as ordens, que também eram algo muito difícil para a igreja entender, hoje ele sopra novamente para nós, as novas comunidades, que também é uma novidade muito recente dentro da igreja, mas que é uma estrutura não chamada a vida religiosa, ao contrário, ela é chamada a vida secular. O maior convite da vida das novas comunidades é justamente pregar um testemunho da prioridade que Deus tem
na vida dos homens. Então, ela traz um retorno ao zelo litúrgico, ela traz um retorno à vida oracional, ela traz um retorno à vida sacramental. Dá um oi para todo mundo aí que está vendo você. Está com vergonha. Né? Então, as novas comunidades, elas trazem um reflexo da necessidade que o homem desse tempo de hoje, que é muitas vezes hedonista, apóstata, que é um homem muitas vezes que esquece de quem é seu Deus, de retornar para ele. Sim. E dentro desse, né, desse movimento que a pessoa faz, né, de entender o seu chamado, ouvir o chamado, responder esse chamado, e aí quando eu respondo, eu passo a viver aquilo que a qual eu fui chamado, né? E assim espera. Assim se espera, né? Esse é o mundo ideal. Desse detalhe... Olha lá a patroa lá. Oi, mãe. Amanhã é aniversário dela, vocês rezam por ela lá, amanhã é aniversário dela. Amanhã é aniversário da minha mãe, faz cartão pra ela, reza por ela. Pode deixar. Pois é. E aí, dentro desse cenário, né, ideal que a gente tem mais ou menos uma linha do ECG de sobe e desce normalmente, às vezes. Então, assim, qual o principal motivo da inconstância nessa vivência da vocação? Acho que, na verdade, Henrique, são dois. Primeiro é uma ausência de decisão determinada, né? Ou seja, quando nós queremos algo, a gente luta por aquilo. E no que diz respeito à vocação e a Deus, isso fica um pouco distante. Atualmente a gente vê isso. E o segundo é a fuga do sacrifício, sabe? Do preço a se pagar. O próprio Cristo, para nos salvar, pagou um preço muito alto. E nós, para sermos salvos, ou seja, para fazer adesão à vocação, a gente não quer pagar preço. Então, a tentativa hedonista de transformar a vocação em algo gostosinho, algo que não passa por uma cruz, algo que não passa por um sacrifício, acaba nos deixando frouxos. Por exemplo, é perceptível que muitas vezes as pessoas usam, sei lá, a vocação que Deus deu para se afastar de Deus. Porque eu tenho uma família, então eu vou dar muita prioridade para minha família, o que de fato é óbvio, mas eu vou abandonar Deus. Por exemplo, essa semana eu compartilhava com um amigo meu, celibatário. Seguir, e a câmera vai sumir, mas pode seguir. Tá bom, celibatário, e a gente falava sobre esses agradecimentos que a gente dá a Deus sobre as coisas, e eu comentava a ele o quanto que eu era grato a minha esposa, né, por estar comigo, por ter casado comigo, e ele dizia assim, e isso leva você a uma gratidão maior a Deus. E eu dizia a ele, é verdade. Quando nós vivemos bem uma vocação, e quando nós experimentamos bem uma vocação, e quando nós queremos viver bem essa vocação, o nosso foco não está na vocação em si, mas está em como amar mais a Deus e responder mais a Deus através dessa vocação. Eu não posso parar na minha família para amar mais a Deus. Eu tenho que olhar para minha família e amar a Deus ainda mais. Porque se eu amar mais minha família e tiver mais gratidão, por exemplo, tenho mais gratidão à minha esposa do que a Deus, mais atenção à minha família do que a Deus, menos amor a Deus eu tenho. E isso é uma linha muito tênue e que só pode ser bem vivida com uma expressão de oração, de recolhimento, de silêncio muito grande. Isso é uma coisa que nós queremos fugir dela, né? O silêncio já não é muito presente na vida atual do homem, e na nossa vida, então, muito menos, porque eu trabalho muito, porque eu estudo, porque eu tenho um filho, e aí na hora de estudar, de rezar, de fazer silêncio, de meditar, eu vou me perdendo, porque eu uso o que Deus me deu como desculpa, assim, não, para me afastar de Deus, né? Então eu não posso ter
Deus como desculpa, eu não posso ter aquilo que Deus me deu como desculpa para me afastar de Deus. E isso serve, por exemplo, o padre não pode fazer do sacerdócio uma desculpa para não estar na presença de Deus. Ele não pode ser um ativista cheio de reunião, cheio de pastoral, cheio de atividades pastorais para fazer que lhe retirem do silêncio, da oração, da meditação, do estudo. Assim, não, o papai está falando. Da mesma forma, a irmã consagrada não pode fazer do seu trabalho religioso, da sua visitação às famílias e até mesmo do seu recolhimento algo para fugir de Deus. Então, acho que essa falta de decisão por dar tudo a Deus e a falta de procura de Deus para saber o que Deus quer é o mais difícil. E aí, sem observar, às vezes até pela falta de profundidade, de oração, de formação, que às vezes as pessoas muitas vezes têm, né, ao viver, né, aquilo ali, não se aprofundar, né, ficar ali no mediano, no raso. Nesse momento que você pega a sua vocação e coloca ela acima de Deus, você já está ferindo primeiro mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e também, se Deus tem a vocação para nós, que é para vivermos plenamente o seu amor e amá-lo através da nossa vocação, quando eu não faço isso, eu já tiro toda essa parte da minha vocação. E aí você acaba vivendo aquilo de modo errado. Ou, no caso, seria infrutífero. É porque, na verdade, assim, eu posso descobrir minha vocação pelos sinais naturais que a vida traz, né? E posso descobrir minha vocação pelo discernimento vocacional, digamos assim. Descobrir uma coisa não necessariamente me torna apto a manejá-la. Por exemplo, eu posso saber o que é um automóvel, mas não necessariamente eu saberei dirigi-lo. Eu sei o que é um avião, mas eu não sei pilotar um avião. Bom, entende? Então, eu posso até saber ler um manual de instrução de como se tem um voo. Mas se você me botar num avião, provavelmente eu vou destruir ele. Ou ele não decola, ou ele afunda de vez e eu morro junto com ele. A mesma coisa é a vocação. Não há de se haver vocação recebida sem que ela seja amadurecida, conhecida, desenvolvida no próprio ser de Deus, que em nós só é alcançado pela oração. Eu estudei muito sobre vocação. Muito bonito, você é um teórico. Você é um teórico. E de teórico nós temos muitas coisas. O papel aceita qualquer teoria. Se eu escrever aqui agora, Tainan é santo, eu serei santo no papel. Contudo, todavia, entretanto, na prática da santidade, lá não está o Tainan. Então, a vocação, para que ela seja bem vivida, ela, além de ser compreendida e concebida por Deus, que vai falar comigo e vai falar em mim, ela precisa ser devolvida e remetida a Deus todos os dias na oração. Porque é a oração que vai me dar, por exemplo, o entendimento dos excessos. É a oração que vai me dar o caminho que eu devo percorrer. É a oração que vai me dar a força para suportar os pesos daquela vocação e das exigências daquela vocação. Por exemplo, hoje eu atendi um religioso, né? E que ele estava saindo da congregação dele, né? Nós fizemos um caminho, nós estamos fazendo um caminho agora de 8 meses, mais ou menos, de acompanhamento, algo assim. Até um tempo que nós estamos juntos. E a gente foi discernindo justamente que o que faltava no profissional dele, ele que estava muito próximo de realizar seus votos, era a verdade. Ele não era verdadeiro. E aí eu pedi a ele, fale com o seu superior, converse com o seu formador, mostre o que está acontecendo, até que ele foi conversar com o formador e com o superior, e eles tiveram o discernimento, olha, não é aqui. Precisa parar.
E ele chorava comigo, ele falava assim, não estou triste, eu tenho medo de sair. Claro que eu tenho medo. Mas eu sei que agora é isso para mim, porque não é meu. Eu não estava sendo verdadeiro. Eu queria estar aqui. Ótimo. Eu sei que eu quero ser um homem de Deus. Ótimo. Mas eu achei que para ser um homem de Deus eu tinha que estar aqui. E aí, conversando, acompanhando com você, eu estou vendo que não. E tá ótimo isso. Né? Ele percebeu que faltava verdade e que faltava oração, porque nesse tempo a gente foi retomando o caminho de oração, né? Então, perceber esse caminho de oração, essa situação que faltou para a vocação dele é a oração. Ele não conseguiu ser verdadeiro vocacionalmente porque ele não rezava. E por que 99% das pessoas não evolui vocacionalmente? Porque a oração vocacional, ela não existe. O que é a oração vocacional? É aquela oração que diz, Senhor, o que queres que eu te faça? Essa oração já não existe em muitos lábios, em muitos corações, né? Não existe mais o eis-me aqui. O eis-me aqui é para missão, o eis-me aqui é para o momento, o eis-me aqui é para aquele negócio que me agrada. Mas o que queres que eu te faça? Que é, talvez, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo e não eu como exemplo, né? Eu falava com o meu diretor sobre algumas coisas de dor e que eu acreditava ser o caminho que Deus me pedia e tal, que eu sofresse pelo Senhor. E aí meu diretor dizia, não é isso não. Deus está te pedindo para ser uma vítima oblativa, uma vítima reparatória. Ele não está te pedindo para sofrer por ele, ele está te pedindo para sofrer com ele, que é um sofrimento totalmente diferente de sofrer por Deus. Sofrer com ele é diferente de sofrer por ele. E, cara, aquilo ali caiu em mim e me abriu os olhos e me deu uma nova visão da vida, do meu sofrimento, me levou para uma oração mais profunda, me levou para uma aceitação de situações que são bem diferentes. Então, às vezes, a gente não percebe quem nós somos, vocacionalmente falando, não é porque Deus não falou, não é porque o lugar onde a gente está é errado, não é porque a gente não tem formação, é porque a gente não reza mesmo para fazer o que Deus quer. A gente reza para ter uma unção, para ter um cumprimento de obrigação, mas para ouvi-lo, jamais. E aí são diversos motivos, né? Não querer ouvir por ter medo daquilo que vai ouvir e não querer seguir, ou então já ter ouvido e querer seguir no caminho errado, né? No livre-arbítrio as pessoas... Eu acho que não. Eu acho que tem uma razão única: orgulho. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser Deus. Eu quero decidir, eu quero definir, eu quero fazer... Bom, veja bem, Henrique, uma pessoa que já teve uma experiência com Deus autêntica, e aqui eu não estou colocando em termos de tempo de igreja. Uhum. Uma pessoa que já teve uma experiência com Deus autêntica, ela já sabe, né? Ela já sabe o que é preciso ser feito na grande parte da situação. Ela já sabe. Ela recebeu isso na catequese, ela recebeu isso na missa, ela recebe isso nas formações. Então, não adianta fingir que eu não sei. A questão é que, sabendo, eu não quero o que eu sei. Eu não quero o que eu sei. E aí esse é o problema. Eu digo a Deus, Senhor, eu quero a sua vontade. Aí Deus fala, então a minha vontade é que você faça de tal modo. Não, mas essa aí eu não queria não, porque essa daí não é o que eu quero, assim, da coisa que eu quero aqui embaixo. Eu quero fazer tua vontade. Aí eu barganho o tempo todo. E aí eu estou sempre o tempo todo achando uma desculpa prática, uma desculpa aleatória, uma desculpa racional, uma desculpa real para não ser. Veja bem, o diabo tinha uma desculpa para brigar. Ele não queria ser servidor de uma outra criatura. Não servirão, foi o que ele disse, não foi? Não servirei.
A quem? A Deus? Não, a Deus ele serviria. Ele não serviria a outra criatura abaixo dele. A um ser humano. E aí, como é que faz? Mas Deus está dizendo que eu tenho que servir um humano. Como é que eu faço isso, então? Então, à medida com que eu digo que eu tenho uma vocação, que é um chamado, ou seja, um chamado de quem tem o poder de convocar, que é o próprio Deus, mas eu quero dizer a Deus como convocar, o que essa convocação tem que ter. E quando eu vou realizar essa convocação, meu querido, eu não estou disposto a viver vocação nenhuma. Eu estou mandando. Então não é vocação, é estrago. Do jeito que eu estou focado aqui, parece que eu estou uma barba enorme, né? Deixa eu... Ficar à sombra. Pois é. E assim, a questão do orgulho, né? Que muitas vezes a pessoa, por não ter a oração, não chega a esse grau de consciência, não ter um direcionamento espiritual, né? Não ter aquele acompanhamento, ela não consegue enxergar, né? Que isso é orgulho. E ela fica presa naquele egoísmo ali, naquela questão, naquela coisa, e não evolui. E nisso, Thay, qual assim, o grande risco, né? Quer dizer, o grande mau efeito disso nessa caminhada da santidade, né? Não tem santidade, Henrique. Não tem. A santidade é um deixar-se modelar para ser Cristo. Cristo disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Como é que existe santidade se eu não faço a vontade do Pai? Olha lá, não, eu ia mostrar a minha esposa, mas ela tá assim, né? Aí não dá para mostrar aquela, a posição dela não é boa. Quer dizer, a gatinha ali, mas não dá agora. Agora vai. Pera aí, mano, só fala aí, como é viver a vocação lá de Tainã aqui, ó? Coitada. Essa ela vai pro céu. Ela tá botando o Bento para dormir. Ah, tá certo. Mas não tem, Henrique, não existe santidade. Não existe santidade na desobediência. E esse é o separador de tudo, né? Então, se você acha que se você não vai seguir o que Deus te pede, você não tem uma caminhada de santidade e ponto. É igual você fala, é simples, é bem simples, né? Não tem. Não tem. Né? E aí arque com as consequências também de não responder a esse chamado, né? Aí é você e Deus. E ao longo desse... Não, pode falar. Não, talvez seja o maior medo que eu tenha da Sagrada Escritura é aquela passagem que diz, né? Eu preguei em teu nome, eu falei, não te conheço. E assim, eu vivo constantemente esse temor, né? De aparentemente parecer gesticular, discursar sobre coisas de Deus, mas não ser dele, a ele não obedecer e não fazer o que ele gostaria que eu tivesse que ter feito. Então, talvez esse fosse um dilema que todos nós devêssemos carregar. Prestar atenção que Deus aqui está. E se Deus aqui está, o que há de mais importante do que cumprir a vontade dele? Por exemplo, hoje estar aqui eu tenho plena convicção que é vontade de Deus. Ainda que me custe muito. Tudo tem um preço. Não, e eu digo que custe muito porque justamente no dia de hoje que eu já tinha outras obrigações para fazer e estavam sendo feitas, enquanto, por exemplo, antes de entrar com vocês aqui, eu estava terminando as tarefas com a Helena, né? A gente tinha acabado de colocá-la para jantar. Já com outro panorama de atividades para fazer. Mas tem que corresponder a um chamado que Deus faz. Então, organiza aqui, muda o protótipo, que quem bota o Bento para dormir sou eu, não é a Mona. Então, regula aqui, vai acular e tal. Mas
É sempre? Não, não é sempre. Ah, custa. Ah, custa muito. Claro que custa muito. É justo que muito custa aquilo que muito vale. Mas a questão é, eu só estou disposto a obedecer se eu reconheço que isso é voz de Deus. Né? Eu tenho que chegar no momento em que eu tenho que estar disposto a perceber qual é a voz que tem me atraído para eu ter disposição para obedecer. Então eu tenho menos atração hoje, e graças à minha direção espiritual, graças ao meu carisma que me chama a ser fiel da cruz, ele não me chama a ser, sei lá, fiel do arco-íris, ele me chama a ser fiel da cruz. E aí Deus vai lapidando dentro desse carisma para que a gente pare de ouvir a nossa voz. Né? Como consagrado, eu tenho que parar de ouvir minha voz, eu tenho que começar a ouvir a voz de Deus. É claro, eu tenho que ouvir a voz da minha consciência, óbvio, né? Mas a voz da minha consciência tem que me apontar para ouvir a voz de Deus como voz superior à minha. Olha, Tainã, vai por aqui que aqui é gostoso, mas Tainã, eu quero que você caminhe por um caminho mais denso que vai te santificar. Não tem que haver discussão. Sabendo eu que aquela voz é a voz de Deus, por aquilo que se apresenta, eu tenho que procurar fazê-la ainda que me custe tudo. São Paulo disse isso, eu tenho por esterco tudo. Então, por que a minha opinião também não pode ser por esterco? Né? E ao longo desses anos, né, nós já temos aí 15 anos, vamos completar 15 anos de comunidade, mas antes disso tinha missão, tinha toda a vida missionária, já tinha o direcionamento de pessoas. E no caso, como fundador e diretor, qual a maior alegria de um fundador, de um diretor, né? A sua maior alegria quando você vê as pessoas ali respondendo à vocação? Acho que é você respondendo. Na verdade, assim, ao longo do tempo você vai tentando. A grande alegria é você começar a perceber que aquilo que você plantou está dando fruto. Isso é muito difícil no início. Né? No zero, do 0 a 10 ali, você fica. É ou não é, sabe? Aí ali vai começando a aparecer um fruto aqui, outro lá, mais. E quando eu digo fruto, algo mais concreto, sabe? Assim, vou dar um exemplo simples. A gente não tinha missa na comunidade, no início da comunidade. A gente começou a ter missa na comunidade, a gente já tinha quase 10 anos. Você fala, opa, tem missa. Depois você começou a ter batizados dentro da casa comunitária. Fala, meu Deus, estou gerando filhos para Deus. Aí você começa a ter primeiras comunhões. Aí agora as primeiras comunhões são dos filhos do carisma. Você fala, cara, chegou em algum lugar, sabe? Tá acontecendo. Então essa é a grande alegria, né? E aí você vai dizendo assim, poxa, deixei alguma coisa, plantei a minha semente, sabe? Teve um legado. Então é daí que vai. Então assim, porque ainda é muito difícil na vida do fundador para ele enxergar frutos. A fundação é meio que a gente se reuniu agora no sábado, alguns fundadores aqui de Brasília, e a gente disse que o lema do próximo retiro dos fundadores será o que eu faço? Né? Porque é complexo, você tem que guiar famílias sem abafar matrimônios. Você tem que formar famílias sem expurgar os filhos dessas famílias. Você tem que criar um ambiente sério e ordenado para adultos, mas um ambiente leve, agradável e atraente para crianças. Você tem que sustentar uma obra, mas você tem que ver o sustento dos membros desta obra. Você tem que ter uma vida de intimidade, você tem que ser um modelo de intimidade e, ao mesmo tempo, você tem que ensinar como ter uma intimidade quando você ainda se vê aprendendo sobre intimidade.
Você tem que estudar para falar, mas você tem que estudar para conhecer. Então perceba, na vida do fundador, tudo é paradoxal. Tudo é um paradoxo. Não adianta a comunidade ter 1000 casas e eu saber que tem um membro passando fome. Eu vou querer fechar as 1000 casas para ele ter comida. Não adianta eu ter 1000 missões como fundador, eu sou chamado para pregar em 1000 lugares, e a minha comunidade não ter a palavra do fundador para alimentá-la espiritualmente. Não adianta eu ter 1000 filhos espirituais que pregam muito para fora, mas que não conseguem conviver como irmãos dentro de casa. Então é sempre um paradoxo para o fundador. O fundador, a gente gosta de dizer isso, e eu aprendi a duras penas isso ao longo dos anos. O fundador precisa estar sempre com uma chaga aberta sangrando. Porque ele precisa estar sempre regando os filhos dele com a sua vida. Então a gente está sempre sangrando, está sempre com dor. E tem regado, viu? E tem regado, que é igual o Tainan tem muitos filhos ele tem. Mas é assim, igual eu falar, a importância, né, da gente rezar pelo nosso fundador, rezar pelos fundadores, rezar pelas pessoas que fundadores nas lideranças, porque não é fácil sustentar esse cajado aí de conduzir um povo, de guiar um povo como Deus quer, estar aberto a ouvir o que Deus quer, né? Mortificar-se para viver aquilo ali e ter a responsabilidade, principalmente, de tantas almas na mão, né? Aí você imagina, isso vai para o padre, isso vai para um bispo, isso vai para o papa, isso vai para uma madre superiora. E assim, mas é diferente quando você tem um ofício específico e não quando você tem um estado, né? Então eu sou fundador por ofício, mas é um estado, né? Santo Agostinho dizia isso: para vós sou bispo e entre vós sou irmão. Então a dicotomia também é muito grande. Por exemplo, eu tenho que estar na comunidade como filho do carisma, bebendo do carisma, e ao mesmo tempo eu tenho que dizer o que o carisma quer de cada um de nós ouvir, ser o primeiro a ouvir, digamos assim. E isso é um trabalho absurdo, mas a gente tenta, né? Eu não tô pelo YouTube, então eu não tô vendo se tem pergunta. Eu perguntei aqui para a produção se tinha pergunta, mas como ainda a gente não subiu nenhuma aqui, imagino que hoje não, porque quando o pessoal fica com medo de perguntar, né? É só ao contrário. Quando tá eu e o Vitor aqui, o pessoal desce a lapada. Aí o pessoal fica com medo de perguntar. Aí eu fico aqui, né, perguntando, né? Muito bem, então vamos lá. Então, mas em novembro nós teremos episódios especiais só para o carisma fiel, né? Aniversário chegando. Mas eu acredito que, até pelo nosso tempo, por tudo, foi muito bem destrinchado, né? Esse chamado de amor e serviço, né? E só para fechar mesmo isso aqui, se você pudesse, né, falar mesmo sobre isso, amor e serviço, né? Esse chamado, porque nem ativismo, nem, né, um amor sem obras, como esse equilíbrio, né? Ou então modele essa pergunta para uma explicação mais... Henrique, para o cristão, o serviço, ele precisa ser só o transbordar do seu encontro com Deus. A alma de todo apostolado, o livro, ele retrata bem isso. A missão, ela é o transbordamento, vamos dizer, da ação, da capela. Essa história de serviço na igreja, esse ativismo, eu sei lá quando é que isso começou a entrar na igreja, mas essa ideia de eu preciso fazer, baixa a bola. Deus fez o mundo sem você, agora quer consertar o mundo só porque com você, porque você é o bom. Não. Como fidelidade da cruz, eu não quero conservar o mundo, não quero
salvar o mundo. Como fidelidade da cruz, eu quero ajudar Deus a salvar. Mas eu quero ajudar Deus a salvar como Deus quer salvá-lo através da comunidade. Então, eu não preciso ousar querer dizer a Deus como a missão precisa ser feita. Mas eu preciso ousar muito para pedir a Deus: quebra a minha vaidade de achar que eu sou o dono da missão. Quebra o meu ativismo para que eu tenha a mesma disposição que eu tenho de sair para pregar em outro estado, para tantas pessoas, que eu tenha de ficar sozinho na capela com o Senhor em silêncio. Quebra a minha displicência familiar, para que quando eu estiver em casa, eu esteja em casa, cuidando da minha família, amando a minha esposa, cuidando dos meus filhos. Quebra a minha procrastinação no trabalho. Ou seja, missão, a nossa grande missão é ser de santos. E não houve nenhum santo que pudesse se torná-lo sem que antes fosse um homem ou uma mulher de profunda intimidade com Deus. Abandonemos a palavra missão e coloquemos transbordamento. Quando o amor transbordar, alguma coisa vai estar acontecendo. Quando você estiver fazendo missão, você está só fazendo... Como é aquela palavra que as pessoas... Que o Tony Stark quer? Como é que é? Filantropia? Filantropia, isso, pois tanto. Se não tem Deus, é filantropia. Eu não estou afim de fazer filantropia. Primeiro, eu não tenho nem dinheiro para isso. Segundo, que eu não fui chamado para fazer filantropia. Fui chamado para dar minha vida. Então, se eu fui chamado para dar minha vida, eu fui chamado para dar a qualquer momento. Entende? A percepção disso muda muito a nossa história. Eu fiz 40 anos esse ano e eu vou dizer para você, nossa, cara, quando eu fiz 30 mudou uma chave. Agora que eu fiz 40, Jesus Cristo. Eu tô pedindo para Deus para que quando eu fizer 41 vire a chave dos 80, sabe? Porque tem coisa que eu acho que já tinha que estar adiantada aqui em mim. Mas eu tenho me recolhido muito mais para o silêncio, para a oração, para entender que o que Deus está esperando de mim hoje não está na pregação que eu vou fazer. O que Deus está esperando de mim hoje não está na quantidade de pessoas que eu atendo. O que Deus está esperando de mim hoje está aqui no quarto, no silêncio, está na capela, está na Eucaristia, está na confissão, está na entrega que eu dou na comunidade, tá? Quando eu chego na comunidade eu vou lavar as louças, quando eu chego na comunidade eu vou limpar o chão, quando eu vou ver o padre que está em recuperação, quando eu vou obedecer o bispo, enfim. Amor e missão, eu acho que eu retiraria a palavra missão e deixaria só amor mesmo. Amém. Amém. Opa, Qual temos santo uma pergunta influenciou aqui. a vida de vocês e sua vocação? Bom, na minha vida foi São Bento, que influencia bastante São Charbel, que é um santo libanês, ele é do rito maronita, e ele até hoje, o corpo dele transpira um óleo que cura as pessoas. É um negócio massa. Quando ele morreu, durante várias vezes, o túmulo dele, o lugar onde ele estava enterrado, brilhava bastante, assim, o chão brilhava. E eu tenho uma devoção pessoal muito enraizada em Santa Maria Madalena e São João Evangelista. Né, eu penso em Jesus, eu quero deitar no colo dele. Eu penso em Jesus, nada me satisfaz, nem mesmo os anjos, como foi Santa Maria Madalena. Então, eu peço a Deus esse amor
né? Que nem mesmo os santos anjos me chamem a minha atenção, né? Então a minha grande inspiração tá ali. E uma outra santa que eu tenho uma grande devoção e um grande carinho é Santa Teresa de Calcutá, que me ensinou muito a calar a boca. E olha que eu ainda não aprendi o que deveria, mas o pouco de silêncio que reside na minha boca, eu aprendi com a humildade dela lá. Comigo, coincidentemente, né, o nome do meu filho é o nome do santo que eu busco, né? Tô muito, muito longe, então entenda, né? Você tá caminhando para chegar lá, né? Que é Santo Inácio de Loyola, né? A disciplina, o amor, tudo isso que ele nos traz, que é o que eu busco, né? Aprender e aplicar na minha vida. Trago ele como essa inspiração para que eu possa alcançar essa santidade dentro da minha vocação, naquilo que eu sou chamado. Mas é porque ainda tem que aprender muito ainda com ele, né? Mas eu gosto muito de Santo Inácio de Loyola. Por isso que o nome de Inácio é Inácio. E também estou, né, agora lendo sobre Santa Teresa de Calcutá, também para aprender, né, essa humildade. Coincidentemente, meu aniversário é no dia de Santa Teresa de Calcutá, e aí me aguçou. É uma das nossas baluartes, e eu falei, cara, nada é por acaso, então vamos aprender ali com os baluartes, né? Então, assim, estou engatinhando ali nesse estudo, nesse conhecimento, né, de Santa Teresa de Calcutá, né? Porque se é baluarte, é porque é, né? Eu não enxergo. Afirmar ser fiel da cruz é algo muito forte. A cruz é o símbolo de loucura para o mundo. Como a fraternidade e o apoio da comunidade pode ser relacionada com a missão e sua vocação? Segura essa pergunta aí, Abel, porque senão eu me perco na resposta. Tem como manter? Obrigado. Porque senão eu esqueço. Então, presta bem atenção. São João da Cruz escreveu o seguinte: quem não ama o irmão que vê não poderá amar a Deus que não se vê. Deus ama tanto a vida fraterna, a vida comunitária, que ele mesmo se fez trindade. Ele é três. Ele chamou a igreja. Paróquia significa lugar de peregrinos, né? Então, quando você pergunta como a fraternidade e o apoio da comunidade podem ser relacionadas com a minha missão e vocação, sem elas não tem missão e vocação. O tripé da vida comunitária é justamente esse: a oração, a vida fraterna e a missão como consequência disso. Talvez o que mais impede as comunidades, inclusive a nossa, de crescer, não seja nem tanto a vida de oração. E olha que eu estou aqui imaginando que a comunidade reza, né? Tá bom? Que todo mundo reze bem. Mas enquanto eu não amar quem está comigo na missão, não há missão, porque Jesus aponta para os discípulos e diz para o mundo: vejam como eles se amam. Esta é uma das missões de quem é cristão: apontar para o mundo como eu amo e sou amado por Deus no meu irmão, como eu amo a Deus e como por ele eu sou amado. Então, tudo que se faz, por exemplo, eu dizia, quando eu fiquei doente esse ano e fiquei afastado da comunidade um bom tempo, né? Eu dizia, quando eu voltei, graças a Deus, no sábado santo, no Exultate. Quando me perguntaram como foi passar o tríduo eucarístico o tríduo pascal fora da comunidade, eu disse: gente, só serviu para eu saber que eu tenho o meu lugar. O meu lugar não é que eu estou lá sozinho. A fidelidade da cruz para mim só é boa porque Cristo a escolheu, mas porque quem está lá está.
e faz parte desse processo. Não amar os irmãos é não amar a Deus. Está na palavra. Então, agora, se tratando da minha vocação, é isso. É aonde eu correspondo, né? É onde eu demonstro essa verdade vocacional. É com eles. Porque são os irmãos que vão fazer a purificação da minha conduta moral. Eu vou aprender a silenciar convivendo com os irmãos. Eu vou aprender a obedecer com as autoridades comunitárias. Por exemplo, ontem eu estava tendo a convivência que era o seminário, e a superiora ontem era a Bruna. Tudo que eu ia fazer, eu pedia para a Bruna. Inclusive, eu precisava sair mais cedo ontem, uma questão de 1 hora mais cedo, e eu fui solicitar. Eu não disse, Bruna, eu vou embora. Não. Eu cheguei à Bruna e falei, Bruna, você me permite sair mais cedo hoje 1 hora, justificando a ela qual era a razão de sair mais cedo e se ela aprovava aquela questão, se era possível. Ela me pediu para ficar até o final das pregações e que no momento eu poderia ir, né? Aí eu falei para ela, posso ir agora? Porque eu ia aproveitar uma carona. Ela pode, e assim eu fiz. Portanto, é a lapidação de quem eu sou, né? Eu sou o fundador, posso tudo. Posso não. Posso não. Então, a vida com os irmãos me lembra, não, né? Me obriga à virtude da justiça, e a virtude da justiça é dar a Deus o que é de Deus e ao outro o que é do outro. E a coisa que é do outro que eu sou obrigado a dar é o próprio Deus. Ficou claro? Claríssimo. Claríssimo. Pode tirar, Billy. Agora pode tirar. Agora foi. Eu acho Mais que alguma? acho que essa foi a cereja do bolo, né? Não vamos também acabar muito com o fundador aqui, né? Que já está cansado depois de um dia puxado de trabalho. Ainda tem a segunda missão ali quando terminar a live, Não, né? por enquanto tá tranquilo aqui. Eu tô olhando aqui, ninguém tá reclamando. Tá tranquilo, tá em paz. Mas só te agradecer mesmo, tá? Essa disponibilidade, né? Agradecer por ele se doar, esse se derramar, essa paciência conosco, que temos certeza que vem de Deus, vem de Deus, não é sua, é de Deus, né? Essa insistência com a nossa vocação, né? E a certeza que quando você olha para o lado, você vê que nós somos frutos do seu sim, né? Sendo modelados dia após dia, né? Mas escutamos o chamado, vimos o Senhor, né? Encontramos um lugar de amor para chamar de nosso, que nós aprendemos a amar e a valorizar dia após dia, né? E tem que ser aquilo que, igual você falou, né? Não só com palavras bonitas, mas nas ações, né? Então, rogamos a Deus, né? Rogo a Deus para que nós possamos ter essa graça de respondermos como fiel da cruz, independente da etapa que cada um está, mas que possamos viver como consagrados, respondermos como fiel da cruz, para que, dando essa alegria para o fundador, a gente também possa dar essa alegria a Cristo que nos chama, né? Se você puder falar suas palavras aí. Eu penso o seguinte, assim, eu realmente sou muito feliz hoje com as pessoas que têm o compromisso temporário e o compromisso perpétuo, né? Acho que agora todos esse ano terão compromisso perpétuo na comunidade dos que são consagrados, né? Mas eu acho que o grande X da questão é que a gente já aprendeu a olhar para mais alto, sabe? Eu sou feliz de ver que meus consagrados olham para mim, mas eles olham para coisas mais altas. Eles olham para os baluartes, assim como eu olho também. Mas eu acho que talvez a grande alegria seja juntamente isso. Assim, a gente está fazendo 15 anos esse ano, e talvez o que nós tenhamos até aqui, talvez hoje com 15 anos Deus nos dá a descoberta de que nós não tenhamos feito nada.
e que agora podemos fazer, já que descobrimos que diante das nossas escolhas o que fizemos foi corresponder aos nossos anseios, e que ele esperou 15 anos ansiosamente para que nós pudéssemos corresponder aos anseios dele hoje. Então, acho que esses 15 anos, pelo menos para mim, são um sinal da grande misericórdia de Deus, né? A jaculatória desse ano é tenho sede. Eu sempre gosto de dizer, tenho sede, dá-me de beber, né? Eu tenho sede, né? Eu tenho sede. Então, o meu pedido muito a Deus é justamente esse. Que nesse ano a gente pare de atrapalhar, né? Adolescente atrapalha muita coisa, né? Adolescente é atrapalhado por si mesmo, né? E agora com 15 anos, a idade do crisma, né? A gente amadureça ao ponto de dizer, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou como o rema que ele já deu para o ano que vem, né? Em santidade. Que com 15 anos, na verdade 2000 anos, com 15 anos a gente possa viver em santidade conforme, né, o que ele espera de nós. E que ele nos socorra nesta hora. Amém, amém, amém. É isso, gente. Assim, só mais uma vez agradecer essa disponibilidade do fundador, né? Agradecer a todos vocês que rezam por nós, agradecer a todas as pessoas que assistiram, que vão compartilhar isso aqui, que vão depois ver isso aqui no Spotify, em todos os streams, que são colaboradores fiéis da comunidade, né? Você que não sabe como colaborar, que quer ajudar a nossa missão, né? A gente vive da providência de Deus, né? Então, você pode entrar em contato aí no @fidelidade.dacruz, no nosso Instagram, lá tem os contatos, tem os links para você poder estar se tornando um colaborador fiel, estar acompanhando as nossas atividades, né? Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos aqui o nosso podcast Gotas de Fidelidade, ao vivo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Nas quintas-feiras, nós temos atendimento de oração e direção espiritual, às 20h30. Toda sexta-feira, sem falta, exceto sexta-feira da Paixão, nós temos a nossa adoração ao Santíssimo também. Mas sexta-feira da Paixão tem adoração à cruz. Isso, justamente. E no domingo, todo domingo, às 11h30, nós temos a Santa Missa em nossa casa de missão. Então, assim, você que não nos conhece, venha nos conhecer. Você que já conhece, venha participar das nossas atividades. Nós teremos o maior prazer de acolhê-lo lá e você participar conosco. Não estou esquecendo de nada hoje. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um Gotas de Fidelidade Podcast, episódio 157, né? Com o nosso fundador. Para fechar, nós vamos aqui fazer a nossa oração da Escola de Fidelidade, né? Seguindo essa ordem, nosso fundador começa e a gente vai dando a sequência. Acabei de descobrir que dá para dar zoom aqui no celular. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento de Tua vontade, para compreender as Tuas obras e corresponder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente o dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo Evangelista, rogai pela comunidade Fidelidade da Cruz e por todos da Escola de Fidelidade pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Okay. É isso, gente. Fique com Deus. Até segunda que vem. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.